E aí galera, prazer, eu sou o Gesso e muita gente me questionou esses dias sobre o aparelho na qual é mais barato do que os próprios Xiaomi que eu tanto falo aí no canal e tem crescido tanto no Brasil. Aí eu cheguei e mostrei esse aparelho para vocês, que é o HomeCare iQel V8. Muita gente está falando desse aparelho porque ele parece muito com o iPhone e ele entrega configurações muito boas. Para quem conhece aí um pouco sobre os smartphones Android, sabe que os aparelhos que tem tela AMOLED são só aparelhos caros da Samsung e que tem Snapdragon também, são aparelhos ali que custam uma faixa de preço mais elevada. Aqui é um aparelho que tem essas configurações AMOLED, 128 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM, e Snapdragon 652 e custa menos de R$500. Ele não é para ser taxado, né? Muita gente tem recebido e não tem sido taxado. Se for taxado vai sair aí na casa dos 600, menos de R$600. Eu vou deixar aqui o tempo de entrega na tela e o código de rastreamento, beleza? Mas bora lá, eu vou comentando esse vídeo detalhe por detalhe para você se decidir caso queira comprar um celular desse aqui, beleza? Eu vou ser o mais honesto possível. Não quero que você compre através da minha indicação, muito longe disso. Eu só quero que você entenda como é a usabilidade desse aparelho. Eu coloquei o meu WhatsApp, as minhas contas, tudo aqui perfeitamente para usar e repassar para vocês como é a ideia desse aparelho aqui. Eu estou há mais de uma semana testando ele e posso repassar essa ideia total para vocês. Já deixa aí um like no vídeo, inscreva-se no canal caso seja novo e é claro, se você gostar do aparelho, pelo que eu vou repassar, o link de compra dele vai estar na descrição. Mas bora lá. Eu coloquei os meus dois chips nesse aparelho, né? Utilizo operadoras iguais e já digo logo, ele funciona só na banda B3, ele não tem banda B7 que funciona o 4G em algumas regiões do Brasil. Por exemplo, eu moro no Ceará e aqui na minha cidade, que é a 300 km de Fortaleza, não funciona o 4G, porque ele não tem banda B7, né? Faltou aí, mas o 3G dele funciona bem, né? Dá pra gente trabalhar ali legal no WhatsApp, mexer no Instagram. A diferença não é tão grande assim, né? Dá pra gente ficar de boa quanto a isso. E sim, ele tem uma tela AMOLED, ele parece muito com o iPhone 6S, como tá até no título do vídeo, né? A tela dele é AMOLED e é boa mesmo. Eu tentei, tem algum detalhe que torna essa tela fake, mas não é, galera. O preto é preto, é uma tela AMOLED de fato. A empresa pegou de alguma patente aí, não sei da onde, e colocou uma tela AMOLED nesse aparelho aqui. Olha que beleza. Além de ele ter entrada para fone de ouvido e o seu carregamento é micro USB, que inclusive ele leva aí praticamente de 2 a 2 horas e 20 para carregar de 0 a 100% nessa bateria que tem 3.400 mAh. Isso significa que você rodando nesse aparelho, mexendo no WhatsApp, Instagram, essas redes, durante um dia você vai precisar carregar ele 2 vezes, pelo menos no meu uso foi isso, né? Eu precisei carregar ele 2 vezes durante um dia, mas a bateria dele foi legal até pro tanto de miliamperagem que ele tem aqui. Detalhe que ele tem o Snapdragon 652. Esse processador já está um pouco antigo porque ele tem 28 nanômetros ali na parte do seu processador e já está um pouco ultrapassado, já que muitos processadores atualmente utilizam 10 nanômetros, 14 e ele tendo 28 nanômetros significa que ele vai demorar mais se comunicar entre os seus nanômetros para repassar a informação, no caso a tarefa que o dispositivo está processando. E o que vai acontecer? Ou ele vai demorar a processar ou vai esquentar um pouco, que é o caso desse aparelho. Ele esquenta em jogos, tá? No uso do dia a dia, WhatsApp, redes sociais, não vai esquentar, tá? Dá pra você utilizar de boa, até o 3G também não esquenta. Mas detalhe é, você para pra pensar, meu Deus do céu, esse aparelho custa R$450. Cara, não tem aparelho por esse preço. A maioria dos aparelhos, né, ou tem chipset da MediaTek, por exemplo, a Xiaomi tem um Redmi 6A, né, que custa na faixa de 500 e pouco aqui já no Brasil. Vou deixar o link na descrição também. Porém que é um aparelho que possui chipset MediaTek ou Snapdragon 425, que no caso, se comparar ao chipset desse aparelho, o processador desse aparelho, o desse aqui vai sair melhor, porque ele tem maior poder de processamento, né? Ele é de 1.8 GHz. A maioria desses outros é de 1.4, sei lá, 1.6, varia muito, mas esse é o mais poderoso pela faixa de preço e isso impressiona muito. Detalhe é, ele tem 4 GB de memória RAM e 128, mas eu informo vocês, não é aquela memória top que as empresas colocam, né? A memória RAM eu acho que é DDR3 e a memória interna do aparelho de 128 GB não é uma memória tão boa assim, né? Eu percebo quando a gente abre a galeria, demora um pouco para processar as fotos. Assim, é porque eu testo muitos aparelhos top de linha e talvez eu reclame um pouco disso. Mas assim, de fato, não tem aparelho que tenha a mesma capacidade de memória dele que custa essa faixa de preço. Já testei vários Xiaomi que, por exemplo, o Redmi 5A, o Redmi 6, esses aparelhos também trabalhavam praticamente da mesma forma ali no processamento, mas só tinham 16 GB de memória RAM, 32, esse tem 128, cara, dá pra você encher de coisa. Eu nem gostava muito de testar aparelho da Xiaomi que tinha 16 GB de memória RAM, porque quando eu instalava meu WhatsApp, dava memória cheia, porque o meu WhatsApp tem 11 GB
de arquivos. Aqui eu instalei de boa, né? A internet agora que eu estou utilizando é mais rápida, então aqui foi tranquilo, eu gostei demais dessa questão. Agora, os pontos que eu acho que vocês devem se contentar aí nessas questões. Por quê? Ele é um aparelho legal sim, mas as câmeras não são tão boas, né? É um aparelho que você tá ali, quer tirar uma foto de umas pessoas, mas se tiver um amigo por perto que tenha um Moto G5, você vai optar pelo Moto G5, né? Essa é a ideia que eu quero repassar. Mas você quer tirar uma selfie ali do nada, se você quer usar esse aparelho como seu aparelho secundário ali para colocar os seus outros chips da empresa, o WhatsApp da empresa, não sei, aí ele vai ser uma boa opção, né? Para você só para quebrar um galho. Querendo ou não, também é um aparelho legal. Se você comprar ele, sei lá, sair por 450, você consegue vender ele facilmente no Brasil por 700 reais, 650. E é um aparelho realmente bom, de fato, né? E eu recomendo ele. Porque, querendo ou não, pela faixa de preço dele, você não encontra nada que chegue próximo a ele, né? Isso é algo simples de entender. Mas os detalhes é, você tem que se contentar com a bateria dele, que não é tão boa. As câmeras não são tão boas também. Eu vou deixar umas imagens para vocês verem, né? São câmeras bem de entrada mesmo, mas dá para quebrar um galho, né? Querendo ou não. Ele não é bom para jogos, né? Dá para quebrar um galho no PUBG jogando no mínimo possível e ele vai esquentar um pouco. Ele não tem 4G em algumas regiões do Brasil, mas o 3G funciona até que bem. Mas eu tô deixando claro isso, beleza? E outro detalhe é que ele tem um Android 6, tá? O Android 6.0. A gente já tá aí encaminhando pro Android 10 já, ou seja, ele tá bem desatualizado e com certeza ele não vai receber atualização, porque pelo que eu pesquisei a empresa não tá nem aí não. Ou seja, outro ponto negativo. Porém que, como eu falei, é um aparelho barato que quando você pensa, meu Deus do céu, custa 450 reais. É loucura, simplesmente é isso. É óbvio, se você quiser gastar um pouco mais, tem opções no mercado da Xiaomi, por exemplo, o Redmi 6 aqui no Brasil já custa na faixa de 600, 700 reais. E tem o Redmi 6A que custa 550 por aí. Porque querendo ou não, se você quiser um aparelho desse só para ser aparelho secundário, se você não quer utilizar tanto, compensa mais você pegar um aparelho da própria Xiaomi, né, que é mais renomada. Se quebrar a tela você compra no Mercado Livre, manda alguém colocar, é bem mais de boa. Aqui não, se você quebrar a tela desse aparelho, compensa logo você comprar outro. Eu até pesquisei no AliExpress se tinha tela dele para vender, mas não vende. Ou seja, se você quebra esse aparelho, já era, tem que comprar outro aparelho. Se bem que é barato, né? Pelo menos. Outro aparelho sairia barato também. E sei lá se dá pra aproveitar alguma peça desse aparelho. E de qualquer forma, esse foi o meu vídeo. Espero que tenham curtido. Falei praticamente tudo sobre esse aparelho. Eu realmente utilizei ele de fato, né? Ele trava ali um pouco no WhatsApp às vezes, no Instagram. Dá pra conviver, né? E como eu falei, ele tem uma memória que não é tão boa. Ou seja, pra processar às vezes algumas conversas, pra pesquisar algumas coisas, ele vai demorar pra pensar um pouco, comparado a aparelhos como o Redmi Note 5, o Redmi Note 6 Pro. E essa é a ideia, esta é a questão. Espero que tenham curtido. Falei tudo, meu Deus do céu. Esse vídeo está longo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. O link desse aparelho vai estar na descrição, né? Outros que eu citei também. Mas essa é a ideia. Ele custa barato. Se você quiser comprar, compensa. Mas se você quiser usar um aparelho por mais tempo, eu já recomendo aparelhos da Xiaomi, né? Da linha da Xiaomi aí, Mi, Redmi, etc. Até a próxima. Tchau. Deixe seu like no vídeo. A HomeCare vai invadir o canal e teremos novos. Não tem os Xiaomi Minions, né? Xiaomi Minions. Agora temos os HomeCare Minions. Não, tô mentindo, tô brincando. Deixe o seu like no vídeo. Até a próxima. Tchau.